Bom, o romantismo, né? O iluminismo sentado no arcadismo deixou uma herança política de uma ideologia liberal, segundo o qual os governos deveriam existir em benefício dos povos. As ideias de Locke, Voltaire, Rousseau, entre outros filósofos, disseminaram-se forjando uma mentalidade libertária que levaria várias nações europeias a rebelarem-se contra o regime absolutista, permitindo a ascensão da burguesia. Simultaneamente, o Novo Mundo, várias colônias levaram-se contra o domínio europeu e protocolaram suas independências. Então, a partir daí, a gente tem uma avalanche de independências na América. A primeira delas é os Estados Unidos da América, em 1776, assinadas por Thomas Jefferson. A partir daí veio o Haiti, Paraguai, Argentina, Chile, Peru e México. E o Brasil e finalmente o Uruguai. Em 1819, como uma curiosidade, surgiu a chamada Grande Colômbia, que em 1830 se subdividiu nas repúblicas da Venezuela, da Colômbia e do Equador. E em 1823 surgiram as Províncias Unidas da América Central, que em 1831 se fragmentaram nas repúblicas da Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e San Salvador. Tá? O século XVIII marca um acentuado crescimento da classe burguesa, especialmente na França. Burguesia numerosa e enriquecida começava a ressentir-se dos abusos do absolutismo monárquico e uniu-se à elite intelectual para criticar aquele sistema político. Tá? Então, aí a gente tem a burguesia não podendo simplesmente depor o poder instituído sob o pretexto de ser mais numerosa que a nobreza, tentou a tomada do poder em nome do povo, sob a égide de três ideais revolucionários, que seria a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Então, o marco histórico no início da Revolução Francesa é 14 de julho de 1789, dia em que o povo tomou de assalto a fortaleza medieval da Bastilha, tida como símbolo da opressão absolutista por abrigar os prisioneiros políticos atrás de seus altos muros. Essa revolução foi a primeira de várias que ocorreram na Europa em decorrência de processos semelhantes. O rei francês Luís XVI tentou reequilibrar as finanças de seu país e incumbindo seus ministros a elaborarem vários projetos de reforma. Os projetos foram repelidos pela aristocracia, formada pelo alto clero e pela alta nobreza, que temia perder os seus privilégios. Né? E com a última tentativa, constituiu-se a Assembleia Nacional, com a finalidade de elaborar uma nova Constituição, norteada pelos ideais liberais do Iluminismo. Então, a partir daí, a gente vê um grande movimento político dentro da França, né? Que a França foi como se fosse esse ideal já existia, de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que quem disseminou esses ideais foi a França, tá? Mas a Alemanha, a Inglaterra já tinha isso, já tinha essa concepção, tá? Então, vamos dar continuidade, né? Como eu falei, né? Foi uma época marcada por revoluções. Tivemos a Revolução Gloriosa, né? A limitação dos poderes do rei, a Revolução Francesa, né? Que foi o poder da burguesia, a Revolução Industrial, né? Que é a mudança do estilo de vida, a independência dos Estados Unidos, como foi citado, e a primeira manifestação artística do mundo burguês, que seria o romantismo. Então vamos ver o que aconteceu, né? Na Alemanha foi se estruturando um movimento chamado Sturm und Drang, que é o que? Ímpeto e violência, que preconizava o sentimento em detrimento da razão.
a volta ao primitivo, a ruptura com a rigidez dos gêneros propostas pelos clássicos e a liberdade de criação. Em 1774, né, Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther, obra em prosa narrada em primeira pessoa, em que conta o drama do personagem título por amar uma moça comprometida, que seria a Charlotte. A impossibilidade dessa realização amorosa leva o jovem ao suicídio, né? Esse livro teve tanto sucesso que causou tanta empatia entre os jovens europeus que verificou-se em todo o continente um surto de suicídios. Em Portugal levou 100 anos para ser debelado, né? E só foi graças ao pacto de silêncio feito pela imprensa para coibir o triste fenômeno, né? E pararam de noticiar os suicídios, tá? Isso daí é um pouquinho da arte romântica. Vamos ver no inglês o que é que aconteceu. No início do século XVIII sentia-se uma crise de mentalidade clássica e havia uma busca do passado não helênico, mas individual de cada nação. Em 1724, um escocês chamado Alan Ramsay publicou uma antologia de antigos poemas escoceses, denominado The Evergreen. Em seguida vieram The Tatable Miscellany e Gentle Shepherd, que preconizavam uma poesia sentimental que tinha a natureza como expressão. Mas foi a poesia de James Macpherson que impulsionou uma nova estética. Em 1760, Macpherson fez publicar um volume em prosa que alegavam ser traduções de poemas de Ossian, um poeta escocês do século III. O sucesso foi imediato. E mais tarde, o suposto tradutor, né, admitiu de ser dele mesmo a autoria do livro. A revelação não impediu de que criasse uma corrente de autores adeptos à simplicidade da estética, né, do primitivismo, do sentimentalismo, revelado pelos poetas oceânicos. Fator importante na abertura do caminho para o romantismo, né? E temos aí também na Inglaterra o Walter Scott, que volta ao passado medieval com Ivanhoe, inaugurando o nacionalismo romântico, tá? A gente vai ver essa questão do nacionalismo muito forte em outros autores. Temos também o poeta inglês Lord Byron, que influenciou os jovens poetas românticos com pessimismo, melancolia, mistério, lançando o byronismo, a tendência romântica que popularizou-se como mal do século ou ultra-romantismo, tá? Vamos ver, as características do romantismo. Temos as rejeições dos ideais clássicos, vistos isso no arcadismo, tá? A exaltação da natureza e da nacionalidade. A natureza já não era mais como um cenário, mas sim um aspecto que era levado em consideração dentro da arte romântica. A liberdade de criação, a versão à métrica e aos temas pré-estabelecidos, tanto a exemplo do barroco como a exemplo do arcadismo, novamente. Sentimentalismo sobre diversas manifestações: saudade, melancolia, imaginação, individualismo, religiosidade e nacionalismo. E subjetividade. O individualismo egocêntrico, certo? E o escapismo. Normalmente esse escapismo é voltado para a morte, tá? Temos o pessimismo, o historicismo, o medievalismo, tradição popular, a crítica social e a idealização da mulher inspiradora. A gente vai ver também que a primeira fase romântica a gente permeia muito sobre a questão da idealização. O eu romântico, o tempo e o espaço. O eu romântico é objetivamente capaz de resolver os conflitos com a sociedade.
lança-se à evasão, no tempo recriando uma Idade Média gótica e embruxada, no espaço fugindo para ermas paisagens ou para o Oriente exótico. E por fim, a natureza romântica é expressiva, ao contrário da natureza árcade, que é decorativa. Ela significa e revela. Prefere-se a noite ao dia, pois a luz crua do sol impõe-se ao indivíduo, mas é na treva que latejam as forças inconscientes da alma, o sonho e a imaginação.